Esse tá alinhado. Se não tiver alinhado, não pega não. Olha lá, ela é ela mesmo. A nuvem, né? É ela. Será que o programa lá tem que estudar como é que faz. Mostra as Agora árvores. pega o sol agora. Pega o sol aqui, ó. É, ó. Pega o sol. Pra esse rebanho tá no inferno. Se fuder agora. A lua e o sol. De dia e de dia. Você não pode chegar assim. Afrontar esse governo maldito pra eles pararem de mentir pro povo. Pra deixar o povo viver na verdade. Rebanho de malditos. É isso, bota pra arregaçar esse bicho. Bota pra arregaçar. É eu que tô falando aqui, Paulinho. Pra esses malditos parar de mentir pro povo, esses ladrões. Olha lá a lua lá. Agora pegou bonita a lua lá. Ah, ô, pera, ela é a bichinha lá, ó. Tá vendo aí, meus irmãos? E o rei maldito Nirod? Era desse jeito. Saberei e vede que alvo é bom, feliz o varão vigoroso, que se refugia nele. Iode. Temei Seu pai tá lendo. Tá gravando. os seus santos, pois não há carência para os que temem. Os próprios leões novos, roubados, tiveram poucas coisas e passaram fome. Mas quanto aos que buscam a Yahweh, não fica. E com Yahweh não carecerão de nada do que é bom. Lamed. Vinde, ó filhos, escutai-me. O temor de Yahweh é o que vos ensinarei. Mem. Quem é o homem que se agrada da vida? Quem ama bastante dias para ver o que é bom? Aqui tem a leitura e tem o respaldo hebraico aqui. Você vê como é que é. Tá me dando a sabedoria aqui. Essa parte hebraica é perfeita. Resguarda a tua língua do que é mal e teus lábios de falarem engano. Samek, hebraico. Desvia-te do que é mal e faze o que é bom. Procura a paz, empenha-te por ela. Aine. Os olhos de Yahweh estão atentos aos justos, e aos seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por ajuda. Em a face de Yahweh é contra os que fazem o que é mal, para decepar a menção deles, a própria terra, Isade. Clamaram, e o próprio Yahweh ouviu, e ele os livrou de todas as suas aflições. Certo, esta Yahweh, os que têm coração quebrantado, e salva os que têm espírito esmagado. Eshe, hebraico. Na letra é bonitinha, hebraico. Pode. Filma aqui, Lê. Filma aqui a letra hebraica. Como é que pode, hein? Eu tô lendo logo nessa parte. Perfeito. Ah, o hebraico aqui, tá vendo? Ó. Deixa eu... Ó. O hebraico. Pra ver, pra mostrar que é verdade, ó. Mem, Nune, Samek, Aine, no chão, não pode pegar. Pen. Escorpião Vamos aprender o hebraico aí, meus irmãos. no chão. Tissade. Pode pegar. Aqui, as moscas voando na comida. Eu nunca E ele vi os livrou. isso sem E eles os livrou de todas as suas aflições. Kof. é, Perto está Yahweh dos que têm coração
quebrantados e salva os que têm espírito esmagado. Renche. Muitos são as calamidades do justo, mas Yahweh livra de todas elas. Shin. Guarda de todos os ossos, nem sequer um deles foi quebrado. Tal calamidade entregará o próprio iníquo à morte. Tá vendo? O próprio iníquo à morte. Por quê? O que eu entendo aqui, meus irmãos? O que eu estou entendendo aqui, meus irmãos? Estou entendendo aqui que o mal vai ser pago com o mal nesta terra. Porque por causa da soberba, por causa do engano que eles têm na vida. E a calamidade entregará o próprio iníquo à morte. E os que odeiam o justo serão considerados culpados. E Yahweh redime a alma dos seus servos. E nenhum dos que se refugiarão nele será considerado culpado. Amém? Aqui foi onde eu pedi sabedoria ao Criador. E a direção foi essa. É contra o mal dessa terra. A letra hebraica, a tradução hebraica. Olha como é que é perfeita. Agora eu leio. Talvez você até esteja dizendo, olha, esses assuntos todos que estão nesse DVD estão muito repetidos. Essa passagem, por exemplo, que o irmão Rubens fala, da viúva, aliás, da samaritana no poço, isso já ouvi isso em tantos DVDs. Esses DVDs estão muito repetidos e eu digo a você, na Escritura também está muito repetido, que você deve amar o seu próximo, que essa é a única coisa que o Salvador nos pede, que amemos uns aos outros. E embora isso esteja repetido de Gênesis a Apocalipse, inclusive nos livros e principalmente nestes, que não foram incluídos na Bíblia, embora esteja assim em toda a Escritura, as pessoas não têm ensinado amor ao próximo por aí afora. Ensinam todo tipo de erro, todo tipo de coisa que desagrada ao Criador, mas o principal, o que ele pediu que agrada a ele, ninguém ensina. E por que será que está tão repetitivo na Escritura? Você vê que mesmo repetindo tantas vezes, muitos não aceitam essa verdade. Muitas vezes também ele repetiu, eu não habito em templos feitos por mão de homens, mas você insiste em ir para esses lugares. E assim também, nós repetimos sempre aqui para você, fazendo exatamente como está na Escritura. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam o que sai de sua boca. Isto o torna impuro. Existem algumas questões muito estranhas com relação ao que nos disse o nosso Salvador sobre aquele sistema religioso daquela época e o que nos disseram os líderes religiosos através do sistema religioso. Nós observamos, por exemplo, que o templo feito por Salomão, ele foi feito à base do cedro. Era, portanto, um templo de madeira. Este templo agora novo era de mármore e ouro. Jesus had first seen the fabulous gold and marble building when he came to Jerusalem at the age of 12. Você não nota alguma coisa diferente nisso? Nós observamos também que o sistema religioso da lei mosaica era constituído através dos sacerdotes,
que eram pessoas escolhidas dentre a tribo de Levi, e agora estavam dominando o sistema religioso, os escribas e fariseus e sacerdotes, que vinham das duas tribos que tinham ficado com poder sobre Jerusalém, Judá e Benjamim. E onde foram parar os levitas? Por que será que o Salvador chegou a dizer assim? Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eu posso traduzir melhor para você. Por que será que nosso Salvador chegou a dizer assim? Judeus e benjamitas estão no lugar em que deveriam estar os levitas. Por que será que o Salvador disse exatamente essas palavras? Não cuideis vós do sistema religioso, que eu vos acusarei perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Eles se diziam discípulos de Moisés, estavam sentados na cadeira de Moisés, e o próprio Moisés, segundo as palavras do nosso Salvador, seria exatamente aquele que iria acusá-los perante o Pai que está no céu. Qual seria essa acusação de Moisés? O que Moisés tinha de pessoal, dele próprio, para acusar essas pessoas? O que mais, senão a cadeira dele, que pertenceria aos levitas eternamente, que agora estava sendo utilizado, ou se assentando nelas, judeus e benjamitas, as duas tribos que ficaram em Jerusalém. As outras ficaram em Samaria, eram, portanto, samaritanos. Mais tarde, na época ainda de Ninode, ele passou a ver o templo ou o altar como uma fonte de poder político. E isso durou até o período pós-Salomão. Salomão se utilizou do templo para manter o seu domínio político. E é claro que o templo, ou a justificativa do templo, o enriqueceu muito, porque a princípio as pessoas daquela localidade trabalharam como escravos, por amor ao Criador, achando que para o Criador trabalhavam, enquanto estavam trabalhando para, na verdade, Salomão, suas mulheres e seus deuses. Salomão chegou a recrutar 80 mil homens. A população de Israel, pouco antes, na época do seu pai Davi, total, era de 77 mil homens. Apenas no período em que ele era criança, para quando ele começou a reinar. Se ele escravizou 80 mil homens, poucos deixaram de ser escravos, ou não entraram na lista de escravos de Salomão. Para você ver o grau de escravidão e de servidão que Salomão colocou o seu povo em função deste templo, que lhe daria autoridade e poder. Até aí o templo era poder. Depois deste momento, os povos se dividiram. 10 tribos ficaram em Samaria. E apenas 2 tribos, entenda bem, meu amado, 2, os levitas e os benjamitas, ficaram em Jerusalém. E eu pergunto, e os levitas? Quem cuidava do templo? Você vê falar em levita em algum momento do Novo Testamento? Ou toda a culpa cai sobre os judeus? Porque os judeus era a maior tribo que existia. E compactuou com outra tribo poderosa, a tribo do rei anterior a Judá. Levi, no caso Saul, os familiares de Saul, do qual descendente direto era Paulo, fariseu, estavam dominando Jerusalém, juntamente com as famílias do rei mais recente de Davi. E estavam fazendo o que queriam em Jerusalém. Agora vamos voltar no tempo. Vamos chegar um pouco depois do período em que Roboão, que o nome já diz Roboão, não é à toa, roubava muito aqueles povos. Depois do período de Roboão, passou-se vários reis terríveis por Israel, por Judá. Chegou a época de Acabe com a sua mulher, que não valia nada, Jezabel. E logo após esse período, assumiu um outro rei. E neste exato momento da história do Antigo Testamento, foi que templo passou a ser dinheiro. E esta fase está narrada minuciosamente, explicitamente na Escritura. Não vou dizer o capítulo nem o versículo, que você leia todo o livro de Reis, porque aí você vai ver isso que eu estou falando e vai descobrir muito mais coisas terríveis nessa leitura que você fizer do livro total de Reis. Li todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Eu vou explicar o que ocorreu, você vai ler de novo se precisar na sua Bíblia, ou na Escritura que está na sua Bíblia. Após a morte de Salomão,
Os judeus já não estavam mais seguindo diretamente o que dizia a lei de Moisés, mas estavam se utilizando daquele local para arrumar grana. As tribos que ficaram em Israel, você leia a Bíblia, por favor, antes de me xingar. Foram as tribos de Benjamim e tribo de Judá. Os levitas ficaram do outro lado. E eles assumiram o controle geral daquela casa. E aí digo por mim, pode até ser que tenham alugado ou pago de aluguel algum levita para ficar lá. Mas definitivamente os levitas não mandavam mais em nada. Quem mandava eram os judeus. E instituíram o voto de dinheiro. Voto de dinheiro pelos pecados e até contribuição livre de dinheiro. E o Salvador os denunciou por isso. Veja. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus. Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Hipócritas. E era exatamente o que o Salvador estava falando com esses homens do sistema religioso da sua época. Vocês não respeitam a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz que quem desobedecer ou desonrar o pai e a mãe peca. Mas vocês dizem que se pagarem dinheiro pelo pecado, agora sim pode desobedecer o pai e a mãe. O Salvador denunciou esse grupo da forma que você acabou de ver nessa ilustração de Hollywood, mas que pode conferir na sua escritura que está na Bíblia. E aquele povo começou a ver dinheiro no templo. O templo era uma grande fonte de dinheiro. As pessoas poderiam então levar voluntariamente quanto quisesse para o Senhor e dar na mão deles. É por isso que você viu agora há pouco que eles ficaram riquíssimos. Tinham todo luxo nas suas casas. E este exemplo, aqui cabe um parênteses, foi seguido também pelos impérios que sucederam. No caso, o Império Romano, com os imperadores, que também passaram a aceitar sacrifício de dinheiro, como você vê neste documentário histórico de Hollywood. Outro fato existente na religião romana era o sacrifício ao espírito guardião do imperador reinante. Os sacrifícios apareciam em forma de dinheiro, alimento ou matando um animal. E esta atitude de pedir dinheiro como sacrifício se perpetuou até os dias de hoje. Ou será que eu estou enganado? Voltando àquele templo, no momento em que ele passou a ser dinheiro, logo após a morte dos sucessores de Salomão, Roboão e todos os outros que seguiram, até este momento explícito em que estava em Israel agora, Jeoás, rei de Israel, que permitia qualquer tipo de culto religioso. Até mesmo nos altos ainda se sacrificavam. Mas ele fazia uma exigência. Olha, vocês sacerdotes, eu estou assumindo hoje o controle geral daqui do reinado de Israel, em Jerusalém, sobre as tribos de Judá e de Benjamim, que são vocês. Agora é o seguinte, olha, sacerdotes, vocês a partir de hoje, quando pegar dinheiro das pessoas aqui no templo, você pegue, mas pelo menos conserte aquele buraco que está no templo. Pelo menos conserte aquelas fendas da casa do Senhor que está ali. E ele passou 20 anos esperando. Deixa eu ler de novo para não cometer erro. 23 anos. 23 anos. Os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da igreja. O dinheiro que se entrava ali, ele não passava, que não era para passar para a viúva, para a órfã, para a necessidade, que o Salvador, o nosso Criador, nunca mandou fazer isso. Não era nem para pegar em dinheiro. Mas eles, 23 anos, tomavam dinheiro, dizendo que era para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para tapar os buracos. E a Escritura é clara e diz que eles, em 23 anos, não taparam o buraco. E eu quero que você leia mais do que isso. Está tudo escrito, é só você ler que ninguém mais te engana.